Daniel, capítulo 1, versículo 8. Muito obrigado. Já que hoje é o dia dos pais, eu quero pregar uma mensagem para os homens. Então as mulheres vão embora igual de manhã? Não. Serve tudo que eu vou falar aqui, e quase tudo serve para você, mulher. Quase tudo. Algumas partes, 2, 3%, vai ser dirigida especialmente aos homens e faz referência ao sexo masculino. Mas, no geral, tudo que eu falar aqui de melhoria de vida serve para você, mulher. Mas eu quero aproveitar o Dia dos Pais e falar para os homens de qualquer idade, desde o mais novo, os mais novos como Davi e o Mateus, que parece serem os mais novos, até os mais experientes. Eu quero falar sobre homens não vulneráveis. Então o homem hoje é o meu tema, mas com certeza você, mulher, vai ser abençoada se tiver o seu coração aberto. Daniel 1,8 diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel tinha sido levado escravo pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, e Daniel, então, resolveu, junto com 3 amigos dele, não se contaminarem no reino da Babilônia. Ele era um nobre, e ele, junto com os outros nobres, quer dizer, ele era de uma linhagem, poderia talvez ser chamado quase de um príncipe de uma das tribos de Israel, e ele foi levado para o palácio, para aprender os costumes e a cultura da Babilônia, porque assim era mais fácil, através destes jovens, influenciar o resto da nação. Então ele ia comer a comida do rei, ser educado pelos sábios do rei, ele teria uma vida de príncipe, mesmo sendo um escravo. Mas Daniel e esses 3 amigos, diferente dos outros nobres príncipes, ele resolveu não se contaminar. Diz o texto que ele decidiu. E ele tinha, meus queridos, 18 anos de idade. 18 anos de idade. A decisão que ele tomou aos 18 anos de idade mudou a vida inteira de Daniel. E ele é um dos profetas mais conhecidos da Bíblia. Bem, os homens de hoje estão se tornando vulneráveis. E a minha palavra, eu espero que encontre eco no seu coração, especialmente você, homem, se às vezes você se sente vulnerável. E por que eles estão se tornando? Porque muitos estão cansados e enfraquecidos. Já desistiram. Já chutaram o balde. Não, já cansei, não tem mais o que eu possa fazer. É uma característica dos homens do nosso tempo, inclusive dos cristãos. Muitos estão se omitindo, estão deixando de assumir a sua responsabilidade. É melhor ser mais um escondido do que ser um homem que tem que representar alguém. Muitos perderam a sua honra, e perder a honra, por incrível que pareça, Mateus, depois você trata ou trata lá fora, por favor. Muitas das coisas que envolvem honra perderam o sentido. A gente vê isso a partir da cadeia política. Ou nós restauramos isso, ou nós vamos cada vez mais viver numa sociedade sem honra. Muitos homens não têm sabedoria. São explosivos, decidem sem pensar, perdem oportunidades importantes. Muitos homens hoje estão solitários. Na realidade, a solidão é a característica do século 21. E eu quero dar uma palavra específica nesta hora,
Porque eu não tenho dúvidas que o diabo está conduzindo este mundo, e a Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo, no sentido que ele sopra as condições de vida social e a sociedade abraça. Mas nós vivemos uma época de solidão. Nunca a sociedade foi tão conectada. E nunca a sociedade foi tão solitária. Quero perguntar para você, homem e mulher, adolescente, jovem, quantos amigos genuínos você tem? Quantas amigas você tem? Que você fala assim, não, fulana de tal é minha amiga. O homem pode falar, não, fulano é meu amigo. Não amigo para jogar um jogo. Porque amigo para jogar um jogo ou comer um churrasco, é só você dar o endereço. Inclusive, se quiser me chamar, eu vou também. Não é essa amizade, a amizade da carne. É a amizade que, independente de você ter alguma coisa para oferecer, a pessoa está interessada em você e você pode dizer, essa pessoa é minha amiga, é meu amigo. Irmãos, estas coisas estão se perdendo. E creio que vão se perder ainda mais. Creio que a geração dos nossos filhos, do meu filho, por exemplo, estão, por causa da conexão virtual, perdendo o privilégio de construírem relacionamentos reais. E nós vamos nos afastando uns dos outros. Mas o pior de tudo é que os homens estão longe de Deus. Deus não é mais uma referência. E eu não digo referência como do Cabo, que é candidato a presidente, que tentou passar uma emenda constitucional para que na Constituição o Brasil fosse declarado como uma república que pertencesse a Deus. Não tem sentido isso. Queridos, Deus não quer ser o Deus do Brasil. Deus quer ser o Deus de quem o busca. E o Brasil não quer buscar a Deus. A nação de Deus é a igreja. Mas nem mesmo a igreja às vezes quer buscar a Deus. Quer buscar o que Deus pode dar. Buscar a Deus é quando você tem Deus acima de todas as coisas e Ele é o amado da sua alma. E mesmo que Ele não te dê nada, você continua amando do mesmo jeito e não troca por nada. Então os homens, por estas razões, têm ficado vulneráveis. Então eu quero pregar e passar para você, homem, 4 pontos. Então você não pode dormir. A mulher até pode, mas não deve. Mas o homem, se dormir, hoje eu vou jogar o meu celular. Eu tinha um professor que jogava o apagador. Você já teve professor assim? Ele jogava apagador. Naquela época, o apagador podia bater na testa da pessoa. Não era crime. Hoje, se jogar, até a faxineira vai ser processada. Mas aquela época era boa. A gente dormiu, o professor jogava o apagador. Então, você, homem, se dormir, a minha mensagem vai na sua cabeça. Porque aí você não esquece mais. Como deixar de ser vulnerável hoje? Já, agora. Efésios 5:1. Então fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos abri-la 4 vezes hoje. Efésios 5:1. Como deixar de ser vulnerável hoje? Já, agora, não é amanhã não, agora. Sair daqui totalmente invulnerável. Em primeiro lugar, elevando o padrão a ser seguido. Você pode dizer comigo, homem? Elevando o padrão a ser seguido. A palavra de Deus diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Vamos repetir todos? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Todos nós.
Sem ler agora. Decorou para nunca mais esquecer? Efésios 5:1. Então vamos falar de novo sem ler. Para quem que essa palavra é dada? Para todo mundo. Então o nosso padrão, queridos, é elevado. Então, homem querido, o seu padrão é o Deus vivo e verdadeiro. Você tem que ser como Ele. Você não tem que imitar um político. O político faz, o juiz faz. Azar do juiz, azar do político, azar do pastor. O seu exemplo é o Deus vivo e verdadeiro. Ele é o seu padrão. Mas o padrão dos homens tem diminuído. O padrão dos homens tem sido ser desonrado, enganador. A mídia tem empurrado um padrão efeminado. E o homem agora tem que ser efeminado. Isso é bonito para a mídia. Azar da mídia. Nós, homens, fomos chamados para sermos aquilo que Deus nos constituiu. Líderes, sacerdotes do nosso lar para aquele que é casado. Fomos chamados para ser o exemplo e o sustento da casa. Hoje não se diz mais que o homem precisa ser o sustento da casa. Tem que ser sim. E um homem que não é mais o sustento, tem que ficar em crise. Falar, opa, peraí, está errado. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que pôr dinheiro dentro da minha casa. De alguns anos para cá, algumas dezenas de anos, começou-se a dizer que o homem não precisa se preocupar mais com estas coisas. E muitas das culpas, queridas irmãs, são das mulheres, que lutaram por uma liberação feminina, e eu não tenho problema nenhum com isso, mas o homem descansou. E a culpa é do homem que descansou. Porque nós homens temos que ser estes responsáveis, porque o nosso padrão é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, homem, se você é casado, você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Não é isso que está escrito lá? No próprio Efésios capítulo 5? É assim que está escrito. O padrão de amor do homem casado é Jesus. O padrão do homem moral é a santidade. O padrão da palavra que sai da boca de um homem é a verdade. Nós precisamos elevar o nosso padrão. Não interessa quem erra do nosso lado, não interessa se a pessoa que erra perto da gente é nosso familiar. Eu já contei aqui que eu não tive igual o Pécio, não teve um exemplo de pai, mas o meu pai, Deus, foi o meu exemplo. E Ele é o melhor pai que existe. Nós precisamos seguir o exemplo de Deus. Eu viajei com a Tereza, a Sara e o Mateus ontem de manhã, fomos para um sítio lá em Sacramento, Minas Gerais. Ficamos no alto de uma montanha, lá em Sacramento, Cláudia, lá pertinho de Rifã, passamos lá em Rifã. E lá no sítio, não tem cidade, não tem nada. No alto do morro, 40 quilômetros de estrada de terra. Pega celular, lá tem Wi-Fi. E bom, tem Wi-Fi. Não tem TV, mas tem Wi-Fi. Irmãos, ontem teve uma conjunção de fatores fantásticos. Lua nova. E não tinha uma nuvem no céu. Ontem foi um dia em que o céu foi céu de brigadeiro. Essa expressão céu de brigadeiro significa que não tem nuvem no céu. Não tinha nuvem de manhã, não tinha nuvem de tarde e não tinha uma nuvem de noite. E aí, quando escureceu, eu, a Tereza, a Sara e o Mateus saímos ali no alto do morro, parte mais alta, e ficamos olhando o céu. Ah, irmãos, Deus, foi meu pai que separou para mim. Meu pai falou, Samuel, isso é para você. Eu tenho 51 anos de idade e eu nunca tinha visto o céu daquele jeito. E olha que eu sou um observador do céu, Tereza e eu fizemos curso de astrofísicos amadores.
Eu tinha telescópio, a gente ia para o meio do mato. Eu fui oficial do Exército, acampei dezenas de vezes no meio do mato. Eu tive uma empresa de turismo ecológico, levava civis para acampar no meio do mato. Fiz N acampamentos com a igreja no meio do mato, mas igual o céu estava ontem, eu nunca tinha visto a Via Láctea perfeita, a nebulosa que passa no meio da Via Láctea. Dava para ver aglomerados de estrela enfumaçados. Tereza levou o binóculo dela. Eu falei várias vezes, né? A Sara falou, pai, você já falou isso, pai, já falou isso. Mas eu estava deslumbrado, porque o meu pai me deu de presente a simples observação da glória dele. Ele é o meu modelo. Ele é o seu modelo. Você não pode seguir o mundo. Se o mundo diminuir o padrão, se alguém da sociedade diminuir o padrão, você, homem, não pode. Você é imitador de Deus. Amém? Nós precisamos elevar o padrão. Segundo lugar, como é que nós vamos deixar de ser vulneráveis? Investindo em amizades indestrutíveis. Você pode falar comigo, homem? Investindo em amizades indestrutíveis. Só você, homem. Abra lá, João 15:15. João 15:15. Diz assim a palavra: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Queridos, até Jesus tinha amigos. Até Jesus sabia a importância de ter amigos. Gente chegada. Então eu quero desafiar você aqui, olha para mim, homem, e você mulher que não tem amigas. Porque, como eu disse, a solidão é uma característica da nossa época. E se você for sincero com você, na hora que eu falei, quem é sua amiga? Quem é seu amigo? Talvez você tenha passado aí por vários nomes e pensado assim, realmente, eu estou sozinho. Então eu quero te desafiar para você mudar de atitude. Precisamos construir amizades. Precisamos construir amizades. E uma amizade é assim, igual Jesus construiu. Primeiro, amigos andam juntos. Então você precisa ter um amigo, mas escolha um amigo que seja melhor que você, que vai te influenciar positivamente. Não escolhe um que vai te chamar para beber, não. Senão vai piorar a sua vida. Escolhe uma amizade que vai investir em você, que vai construir com você. Jesus chamou amigos para estarem com ele. Amizade, a gente tem que andar com a pessoa. A gente tem que conversar com a pessoa. A gente tem que conhecer o que a pessoa pensa. A gente tem que saber a opinião do outro. Um amigo anda com a pessoa. Um amigo fala a verdade. Tereza gosta desse versículo que diz assim: como o ferro com o ferro se afia, assim é o homem ao seu amigo. Eles se afiam. Quem gosta de afiar a faca sabe. Você passa na pedra de amolar, ali sai faísca, está saindo pedaço para cortar bem. O amigo fala a verdade. O amigo não passa a mão na cabeça e diz, você está bem, quando a pessoa não está bem. Se as pessoas não têm condição de falar a verdade com você, eu vou te dar uma notícia, você não tem amigos. E sabe de quem é a culpa? Sua. Ah, não, a culpa é do pastor. Tem gente que acha que tudo que acontece de ruim, a culpa é do pastor. Não é. É você que tem que investir em amizade. Tem um filme que chama 13 Dias que Abalaram o Mundo. Conta a história do JFK, John Frederick Kennedy. Esse filme é fantástico.
Vale a pena assistir. 13 dias que abalaram o mundo. E o John Kennedy tinha 3 amigos. E ele diz assim: eu preciso de pessoas que falem a verdade comigo. Eu sou o presidente dos Estados Unidos. Quem tem coragem de falar a verdade com o presidente dos Estados Unidos? Né? Eu preciso de 3 amigos que falem a verdade comigo. E o filme mostra exatamente isso acontecendo. Às vezes algum político vem falar comigo e tal, eu falo: você precisa de amigos que te falem a verdade. Não fica sozinho, não. Pois bem, todo amigo precisa, você precisa. Você precisa de gente que você aproxime, que tenha coragem de falar: você está errado. Agora, se você não aguenta ouvir que você está errado, você vai viver a vida de forma solitária. Talvez morra solitário. Nós precisamos construir amizades. Olha aqui, esposa. Trabalhe para o seu amigo, para o seu marido ter amigos. Trabalhe. Libere ele para estar com amigos. Ministério de homens. Está atrasado, viu, o Ministério de Homens? Cadê o Carlinho ali? Vocês precisam, talvez, hoje já, na hora que acabar, falar e melhorar a possibilidade de gerar amizade no meio dos homens da igreja. Porque, queridos, a amizade é extremamente importante, porque todos os homens passam por problemas. Quer ver? Pega os homens casados. Todo casamento passa por crise. Ou não passa? Passa por crise. Quando o homem tem um amigo, ele vai lá e vai conversar com outro homem que é amigo dele, que vai dar um bom conselho para ajudá-lo naquele momento. A amizade funciona como uma terapia. Isso vale para as mulheres também, viu, queridas? Mas hoje o meu foco é você, ó. Tem amigos que falem a verdade, que tratem com você, que te disciplinem. Passe tempo. Fale a verdade e alegre. É bom estar com amigos, porque amigo conta piada. Amigo ri. E homem, gente, é diferente. Homem ri de qualquer bobagem. Homem senta ali, ri. Às vezes não tem nem muita coisa inteligente, eles estão morrendo de rir. Porque é assim. E acabou aquele momento, acabou. Não fica ali, sabe, não leva... É o ser humano masculino. Por isso que o Senhor só criou 2 gêneros. Essa divergência maluca é uma obra maligna mesmo, sobre essa confusão de gêneros. Então, invista em amizades indestrutíveis. Você vai sair ganhando com isso. É você que investe. Você que sai da sua letargia, do seu marasmo. Vai ser bom para você. Você precisa elevar o padrão a ser seguido. Você precisa investir em amizades indestrutíveis. E você precisa ser otimista. Então, quer deixar de ser vulnerável? Seja otimista. Você pode falar comigo, homem? Sendo otimista. Só você. Vamos ver lá, Números 14, 7 e 8. Números 14, versículos 7 e 8. Diz assim o texto bíblico: e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Essa é a história dos espias. 12 espias que foram escolhidos por Moisés para espiarem a terra prometida, quando o povo saiu do Egito. Eles chegaram na beiradinha da terra, 12 foram lá espiar a terra. 10 voltaram com um discurso pessimista. A terra é horrível. Lá tem gigantes. Eles vão matar a gente.
Eles vão raptar as nossas esposas e vão fazer dos nossos filhos escravos. Está aí no texto, depois você lê na sua casa. 10. Olha a proporção, 10 pessimistas. E eles disseram assim, melhor voltar para o Egito. Mas 2, Josué e Caleb falaram, não. A terra é excelente. A terra é boa, dá tudo ali. E tem mais, tem gigante sim. Mas o Senhor está conosco. E eles disseram assim, a proteção deles se foi. Aí eles dizem, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Pensa aí, qual a última vez que você foi pessimista? Pensa aí. Você falou, não vai dar certo. Muda esse discurso. Pega a palavra de Josué e Caleb, se o Senhor se agradar de mim, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar, Ele nos dará a terra, Ele nos abençoará no casamento, na criação dos filhos, na empresa que eu vou abrir, Ele vai abençoar em tudo aquilo que eu vou colocar a mão para fazer. Porque, queridos, a bênção vem do Senhor. É o Senhor que abre a porta, é o Senhor que fecha a porta. O seu pessimismo, muitas vezes, está fechando a porta que o Senhor quer abrir. Você já pensou nisso? O Senhor quer abrir uma porta, mas você está tão pessimista. Não, peça a Deus para te dar olhos otimistas. E você olhe para as oportunidades e fala, se é de Deus, eu estou dentro. Porque se não for de Deus, e você for agradável a Deus, Deus fecha a porta e não deixa você passar por ela. Sabia disso? Sabia que o Senhor protege os filhos dele? Ele não vai deixar você entrar numa porta errada, se você se agrada dele e ele se agrada de você. Tem hora que ele fecha, ele fechou, glória a Deus. Agora, o pessimista quer que portas que Deus está abrindo sejam fechadas. Então pare com isso, seja otimista. Mude o seu discurso. Antes de olhar o lado negativo, antes de olhar aquilo que não presta, olhe aquilo que Deus está fazendo em tudo que Ele colocar na sua mão. Sabe, irmãos, nós vivemos numa sociedade muito negativista. Vocês acham que o Brasil está super animado com a eleição? Você acha que nós temos uma excelente relação de candidatos para votar? Está vendo? Se fizer uma enquete aqui dentro, talvez 98% vai achar que nós não temos uma boa relação. Tá bom, tem algum outro diferente da relação? Você vai ser candidato ou candidata? Só tem essa. Quando só tem aquela opção, alguém dali é o melhor. A palavra de Deus diz que toda autoridade é instituída por Deus. Dia 5 ou 6 de outubro que é a eleição? 7, não é nem 5 nem 6, é 7. Dia 7 de outubro, o presidente do Brasil será escolhido por Deus. Ou então no segundo turno. É dessa relação. O pessimista, ninguém presta ali, tá. Vou votar em branco. Então vota, mas o Senhor não vota. O nosso Deus escolhe uma pessoa. Se essa pessoa vai cumprir a vontade dele da presidência, é problema da pessoa. Mas o Senhor tem um presidente para o Brasil. Eu tenho minha opção partidária. Particularmente, eu não gosto da esquerda. Mas se então o presidente da esquerda, se o prefeito for da esquerda, é com ele que eu vou trabalhar. Porque eu preciso dele para fazer as obras sociais. Ele vai ser o meu amigo, eu vou lá, eu vou me colocar à disposição, eu quero ser útil. Se eu for contra o meu presidente, se eu for contra o meu prefeito, eu não vou fazer nada. O otimista, ele olha a situação e na situação não fica procurando uma que não existe. Se você está procurando uma situação que não existe, você é pessimista. Mas se na que existe você procura melhor, aí você é otimista. Opa, tem solução.
Eu tenho alguns amigos que dizem assim, a solução é ir para fora do Brasil. Eu falo com eles, vai embora logo, porque você só está atrapalhando. Eu falo mesmo. Porque se você quiser ajudar, tem algo que a gente pode fazer, mas primeiro tem que mudar o coração. Nós precisamos ter o coração de Josué e Calebe e sermos otimistas. Sabe quem é otimista? Abacuque. Abacuque. Capítulo 3, versículos 15 e 17, ele fala assim, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na oliveira, e o produto da oliveira minta, e o gado foi arrebatado do curral, e do aprisco a ovelha foi embora, e tudo está uma porcaria, eu vou reclamar e murmurar, e dizer que não tem jeito. Não, ele diz assim, todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto. Irmãos, nós somos pessoas que participam da vida. Na hora de votar, vote, escolha um deles. Se o seu vai ganhar ou não, não interessa para você, mas seja otimista com alguém, se envolva, participe. Não seja pessimista, já tem pessimista demais no mundo. Não seja pessimista na sua casa, não seja pessimista com o seu casamento, não seja pessimista com seus filhos, com seus pais. Seja otimista, porque o nosso Deus é otimista. Ah, irmãos, o nosso Deus é otimista. Sabe quem que ele criou? Você. Ele criou você. Tem que ser otimista, fala a verdade. Você dá trabalho ou não dá trabalho? Mas ele criou você, ele investe em você. Eu vi isso ontem e falei, Senhor, eu não mereço isso. Isso. Mas ele investe em mim. Nós precisamos ser otimistas. Os homens que não querem ser vulneráveis têm um padrão elevado, constroem amizades, são otimistas e, para encerrar, abençoam pessoas sempre. Como deixar de ser vulnerável? Já! Abençoando pessoas sempre. Você pode falar comigo, homem? Abençoando pessoas sempre. Só você. Abra lá, Isaías 32, 2. Isaías 32, 2. Diz assim, cada homem será como um esconderijo contra o vento, e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Que bonito, hein? Vamos ler juntos, homens? Só nós, os homens, de voz máscula. Vamos lá? Cada homem será como um esconderijo contra o vento, e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Eles abençoam os outros. Muitos homens, e talvez a maioria, se tornam vulneráveis, porque eles ficaram egoístas. Eles só pensam em si mesmos. No máximo pensam na sua família. Mas, queridos, Deus nos fez, os homens, para pensarmos no bem dos outros. Dos da nossa família, nos que estão próximos, nos que a gente cruza pelo caminho, nos necessitados. Nós, homens, somos abençoadores. Por isso que o Senhor fez o homem mais forte, para ele entrar para o exército e defender a nação. Hoje não precisa mais, mas antigamente precisava. A humanidade passou por lutas intensas. Nós lemos aqui na Bíblia um retrato do que era a sociedade. Naquela época, as nações eram cidades. Chamava-se cidade-estado. O professor de história certamente sabe disso. Cada cidade era um estado. E uma queria dominar a outra. E eles tinham que defender.
E os homens eram a segurança daquela cidade, daquela nação. Mas aí cada um foi construindo a sua própria vida. E ninguém pensa que tem que abençoar os outros. Queridos, o cristianismo foi construído em cima de um conceito de bênção. Nós somos chamados para abençoar os outros. Eu sou o terceiro. Então, homem querido, você é o terceiro. Você não é o primeiro. Você não é nem o segundo. Você é o terceiro. Primeiro vem o Senhor Deus, seu Deus. Depois vem o seu próximo. E você precisa entender isso. Se você não entende, você vai ficando vulnerável. Porque nós homens, agora eu falo para os machos, fomos chamados para abençoar pessoas. Faz parte da nossa segurança e invulnerabilidade quando a gente é abençoador. Porque aí você suporta os seus problemas com mais facilidade. Porque você está ajudando os outros a resolver os problemas dos outros. Então você está tratando dos seus problemas, e a maioria de nós tem muito problema. Mas você, além de tratar dos seus, você ajuda alguém a tratar dos outros. Você é aquele que está andando de carro e vê alguém que parou e está empurrando o carro sozinho. Em vez de você ir embora porque você está atrasado, você encosta o seu carro, desce e vai empurrar. Você, espera aí que eu vou te ajudar a empurrar. Porque você é homem. Você está preocupado com o bem-estar dos outros. Você cuida de si, mas você cuida de quem está do seu lado. Jesus era assim. Ele conta a parábola do bom samaritano. E Jesus, irmãos, Jesus é sagaz, né? Ele é cirúrgico. Ele diz assim, ó, o cara caiu, foi assaltado, está lá machucado, desacordado, não sabe quem vai socorrê-lo, passou um sacerdote. Vulnerável, fraco, medroso, olhou a necessidade daquela pessoa e passou de largo. Depois vem um levita, e o Senhor faz questão de escolher gente crente. Naquela época judeu, mas se fosse hoje seria de igreja, crente, evangélico. Que no domingo é uma bênção. Canta que é uma beleza. Louva a Deus. É fiel. Mas quando sai por aquela porta, é incapaz de socorrer quem precisa de ajuda. É isso que ele está dizendo. O sacerdote e o levita não fizeram nada. Mas o bom samaritano era um homem de Deus. E ele parou o que estava fazendo para socorrer as pessoas que precisam. Nós, homens que não queremos ser vulneráveis, nos envolvemos com os problemas dos outros. Olha a lógica disso, homem. Você tem o seu problema que já é grave. E de repente, se você começa a ajudar pessoas que têm problemas, então você agora começa a pensar em estratégias para tratar dos seus problemas e dos problemas dos outros. Isso te dá fortaleza, porque você passa a lidar com mais de um problema por vez. Existe uma lógica extremamente inteligente nisso. E isso te faz ficar cada vez mais fortalecido, não só para ajudar os outros, mas para resolver os problemas de dentro da sua casa, para melhorar a sua esposa, para melhorar os seus filhos. E aí nós vamos ficando invulneráveis. Parece uma palavra meio difícil, né? Você acha possível, Pécio, ser invulnerável? Pois é, a palavra de Deus diz que os homens que precisam ser escolhidos para liderar a igreja têm que ser irrepreensíveis. Está escrito aqui no Novo Testamento. Que tem uma moral acima de toda prova. Sabe, queridos, a sociedade está acabando com a honra dos homens. Está acabando. A mídia, a novela, os filmes, a política. Uma parcela do judiciário. Mas o nosso Deus nunca vai acabar. Ele sabe que você é solução.
Deus chamou você, homem querido, para fazer diferença. E às vezes você está passando pela maior batalha, mas é agora que Ele quer usar a sua vida. É agora que Ele quer fortalecer você. E Ele quer transformar você para enfrentar a sua batalha e ajudar outras pessoas. Mas para isso você tem que elevar o seu padrão. Você tem que procurar amigos e construir amizades sólidas. Tem que ser otimista. Parar de olhar o problema e começar a olhar a solução. E precisa abençoar gente. O Senhor vai fortalecer a sua vida. Eu quero orar por você, homem. Vou pedir os homens que fiquem em pé neste instante. Quero orar por você. Mas eu digo aqui na frente, a minha oração não é mágica. Viu, homem? Minha oração não é mágica. Não existe nada que eu ore aqui que, se você não decidir mudar, vai fazer efeito na sua vida. Então eu quero orar por você, mas eu convido você a orar também. A dizer assim: Senhor, eu quero mudar a história da minha vida. Ah, a mulher está sentada, você pode orar também, tá, querida? Você conhece a sua história, você sabe o que tem que mudar na sua vida. Mas hoje eu quero aproveitar o Dia dos Pais para tratar com os meus homens aqui da igreja. Então eu quero orar por você. E quero te desafiar nessas 4 áreas. Ter o padrão de Deus na sua vida. Procurar construir amizades, nem que seja a partir de agora. Ser otimista. Realmente parar de olhar o pior. Não é isso que Deus quer. E começar a abençoar a gente. Feche os seus olhos. Faça a sua oração do seu jeito. Se você não quiser, é melhor não fazer nada. Mas se você entendeu que você pode sair daqui mais forte do que você entrou, fale com o Senhor. Senhor, eu quero orar pelos homens dessa igreja. Ah, meu Deus, eu tenho visto o ataque que o inimigo tem intentado contra o ser humano masculino, desestruturando a sociedade, a liderança, o exemplo. Muitos homens não são respeitados nem mais em casa, e muitas vezes a culpa é deles mesmos. Mas, Senhor, com o Senhor nunca é tarde para mudar, pelo contrário, cada dia é um novo dia, uma nova oportunidade, um novo momento. Então, que nós, homens, e eu entre eles, possamos mudar a partir de hoje, tendo o Senhor como referencial sempre. Oh, meu Deus, que possamos construir amizades mais sólidas entre nós aqui, que possamos ser otimistas e sempre abençoar os outros. Meu Deus, que essa igreja seja uma igreja de homens de verdade, que tem realmente um coração no Senhor e fazem diferença. Que eles entendam isso, assim como eu estou entendendo. E que a nossa vida seja sustento para as nossas famílias, para os nossos amigos, para a nossa igreja, para a nossa cidade, para o trabalho onde o Senhor nos colocou. E ali eles vejam em nós homens que fazem a diferença. É a oração que eu faço. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos todos ficar em pé. Que o Senhor abençoe você também, querida irmã. E que você viva uma vida com tudo que eu falei aqui. Porque as 4 coisas que eu falei aqui servem para você também. Se você for sincera, serve direitinho. Mas, por causa do Dia dos Pais, eu falei com você. Que o Senhor te dê graça, viva a melhor semana da sua vida. No nome de Jesus. Nós vamos sair quando estiver lá.